E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui. E galera, nesse final de semana será a tão aguardada WrestleMania, aquele evento que a gente espera o ano inteiro, finalmente chegou. E atualmente nós temos 7 lutas no card para o dia 1 e 6 lutas do card para o dia 2. E eu torço do fundo do meu coração para que essa WrestleMania dê certo. E mesmo aí a construção dessas lutas não tenham sido uma das melhores, eu espero que eu não saia dessa WrestleMania falando, poxa, eu perdi o meu tempo. E galera, esse vídeo aqui vai ser focado apenas no dia 1 da WrestleMania, que vai acontecer no sábado, dia 19. E para o dia 2, eu vou fazer um outro vídeo. Até porque senão o vídeo vai ficar extremamente grande e você não vai aguentar mais escutar minha voz. Então galera, chega de papo furado e partiu para as minhas previsões e apostas para a WrestleMania 41 no dia 1. Então vamos começar por uma luta pelos títulos mundiais de duplas, que são os War Raiders defendendo seus cinturões contra o New Day. E meus amigos, se você assiste a WWE só perto da WrestleMania, esse aí que você tá vendo não é o New Day com que você tá acostumado. E não apenas porque Big E não faz mais parte do grupo, Kofi Kingston e Xavier Woods são os vilões agora. E nessa WrestleMania eles querem provar que eles fizeram a coisa certa em terem feito aquela promo com Big E, em que eles colocaram Big E abaixo de 0. E meio que culpando Big E por todas as coisas ruins que acabaram acontecendo com eles. E por mais que eu acho que o New Day tenham decaído um pouco depois daquela promo que eles fizeram com Big E, eles podiam ter aproveitado melhor esse hype, porque foi uma promo insana e eu gostei bastante. A WWE infelizmente deixou cair esse hype um pouco, e no final nós tivemos anunciada essa luta pelos títulos de duplas na WrestleMania. Então eu falei, bom, o momento deles começarem a brilhar como heels é agora. Os War Raiders já estão campeões aí durante um tempo, e vamos ser sinceros, eles não estão fazendo absolutamente nada com esses cinturões. Então eu acho que uma coisa vai casar com a outra. Esse heel turn do New Day que tá sendo ok até agora, com os cinturões de tag team que vai elevar eles ainda mais. E até futuramente, quando eles estiverem prestes a perder esses cinturões, você pode pegar o Big E interferindo na luta e fazerem com que eles percam esses cinturões de alguma forma. Eles falaram naquela promo que eles não precisam do Big E, e esse então é o momento exato, é um momento excelente de fazer eles mostrarem que eles realmente não precisam do Big E, então eles precisam vencer esses cinturões. Também não acredito que o Big E vai interferir nessa luta, até porque se ele interferisse, era para fazer com que o New Day perdesse, e eu não acho que esse seria o caminho certo. Então é aquilo, o New Day precisa da vitória, os War Raiders não estão fazendo nada com cinturões de duplas, então tá na hora de fazer uma troca. Então a minha opinião e a minha aposta para essa luta é o New Day conquistando os títulos de tag team, e vocês podem ter certeza que depois dessa WrestleMania, os dois vão ficar insuportáveis com esses cinturões. Agora vamos para a próxima luta da noite, e é Rey Mysterio contra El Grande Americano. Quem acompanha a luta livre sabe muito bem que uma máscara de luta livre é um símbolo sagrado para muitos na luta livre profissional. E é por isso que o Rey Mysterio e a LWO não gostaram nada de ver Chad Gable com uma máscara de luta livre e se fazer passar por um mexicano. E Chad Gable com essa máscara de El Grande Americano tem dificultado a vida de todos os lutadores no Raw. E agora chegou o momento de fazer com que Rey Mysterio faça ele pagar na WrestleMania. Então esse é o momento perfeito para tentar desmascarar o grande americano, que é claro, Chad Gable. E é claro também que isso deve acontecer após a vitória de Rey Mysterio. Então eu acho que é isso exatamente o que vai acontecer. Teremos a vitória de Rey Mysterio, e Rey Mysterio vai aproveitar para poder se vingar do El Grande Americano, desmascarando ele na WrestleMania e revelando que é Chad Gable. E agora vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é entre Jade Cargill contra Naomi. E eu falo para vocês que eu esperava que essa luta ia ter alguma estipulação na WrestleMania, mas eles escolheram fazer uma luta simples. Jade Cargill acabou ficando ausente da WWE por alguns meses entre o final de 2024 e 2025, após ser atacada por um agressor misterioso. Todo mundo estava achando que poderia ter sido a Bianca Belair, e a identidade do agressor permaneceu em segredo até a Jade Cargill se recuperar e atacar a Naomi no Elimination Chamber. E essas duas passaram a se atacar semanalmente até que Nick Aldis finalmente resolveu colocar essa luta na WrestleMania. E minha esperança nessa luta é que a Jade Cargill ela
ela mostre algo diferente do personagem dela do que ela tem mostrado. A gente sabe que ela tem o look, ela parece ser uma deusa grega, mas parece que no fundo falta alguma coisa pra ela. Fora também que no ringue ela não é uma das melhores da divisão feminina, e muitas vezes esse lado verde da Jade Cargill no ringue acaba transparecendo na televisão. E meus amigos, essa luta é aquele tipo de luta que precisa ter emoção e uma história pra ser contada no ringue. E se Jade Cargill conseguir fazer isso, ela vai conquistar os fãs. E por mais que eu ache que o trabalho da Naomi tem sido muito bom como heel, era até uma coisa que eu queria que ela tivesse feito há muito tempo atrás, a minha intuição diz que a WWE vai dar essa vitória pra Jade Cargill, até pra poder ter aquela vingança no maior palco de todos, mas eu não reclamaria nem um pouco se a Naomi vencesse. Porém, nessa luta aqui eu vou ficar com a Jade Cargill, e talvez no próximo pay-per-view possa ter uma rematch entre as duas, com a Naomi não aceitando muito bem a derrota pra Jade Cargill na WrestleMania, e elas possam lutar aí no Backlash. E talvez a gente consiga aí ter uma vitória da Naomi. Então para essa WrestleMania a minha aposta vai ser com a Jade Cargill. Agora, meus amigos, é uma luta pelo cinturão dos Estados Unidos. O campeão LA Knight defende o seu cinturão contra Jacob Fatu. E eu até achei que eles iam fazer uma Fatal 4-Way nessa WrestleMania entre LA Knight, Jacob Fatu, Solo Sikoa e Braun Strowman. Então já que eles fizeram isso com o título intercontinental, eles resolveram fazer diferente com o cinturão dos Estados Unidos. E rapaziada, Jacob Fatu é uma estrela em ascensão mais promissora da WWE atualmente. E por um tempo a WWE parecia que ia colocar Jacob Fatu contra Solo Sikoa na WrestleMania. E ao invés disso, teremos aí Jacob Fatu enfrentando LA Knight pelo cinturão dos Estados Unidos. E por mais que Jacob Fatu seja um heel, o público tá adorando ele. E vamos ser sinceros também que LA Knight, depois que conquistou esse cinturão dos Estados Unidos novamente, ele não tem feito muita coisa com esse cinturão. E parece agora que a única ameaça verdadeira que pode tomar esse cinturão de LA Knight é Jacob Fatu. Gosto muito do Jacob Fatu e tenho certeza que ele vai ser uma grande estrela dentro da WWE. Fora também que ele tem uma semelhança muito grande com o Maga, e isso me deixa muito feliz. Sinto saudades do Maga até os dias de hoje, e parece que Jacob Fatu acabou preenchendo esse vazio que eu tava sentindo. Então, meus amigos, eu acho que a minha aposta não vai ser outra. Jacob Fatu, sim, vai ser o novo campeão dos Estados Unidos. E talvez a gente tenha até o Tama Tonga e o Solo Sikoa interferindo do lado de fora. E pra quem acha que os dois vão turnar agora contra o Jacob Fatu, eu acho que não é o momento certo. Deixa ele ganhar esse cinturão na WrestleMania, deixa a história respirar mais um pouco e depois a gente faz aí uma luta pelo cinturão entre Jacob Fatu contra Solo Sikoa. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta e o novo campeão dos Estados Unidos é Jacob Fatu. E agora nós temos uma luta pelo título feminino da WWE. Temos aí a campeã Tiffany Stratton defendendo o seu cinturão contra Charlotte Flair. Para quem tá acompanhando essa história já tem um tempo, tá percebendo que tá tendo uma tensão muito grande entre essas duas mulheres. E isso não tem nada a ver com storyline, as duas realmente têm um problema uma com a outra. Charlotte Flair retornou à WWE após um ano afastada dos rings, se recuperando de lesões durante uma luta feminina no Royal Rumble desse ano. Como era de se esperar, ela acabou levando apenas alguns minutos para se reinserir nesse cenário pelo título feminino, vencendo o Royal Rumble e garantindo aí uma vaga na WrestleMania. E depois dela ter avaliado ali as opções dela, ela acabou escolhendo Tiffany Stratton para poder lutar na WrestleMania pelo título feminino da WWE. E a ascensão da Tiffany Stratton na WWE foi tão meteórica que toda a sua trajetória aconteceu basicamente quando Charlotte Flair estava fora. E para quem tá acompanhando essa história na televisão, tá percebendo que essa história não tá sendo uma das melhores. E só deu uma melhorada depois que Tiffany Stratton falou de coisas pessoais da Charlotte Flair, e Charlotte Flair resolveu atacar Tiffany Stratton falando do atual namorado dela. E isso, meus amigos, foi uma coisa real, não estava no script. Elas saíram totalmente do script para atacar uma outra. E apesar de achar que essa luta vai ser uma boa luta na WrestleMania, existe uma boa possibilidade também de tanto a Tiffany Stratton contra a Charlotte Flair realmente se atacarem de verdade. E isso na luta livre a gente chama de shoot fight.
que é quando o lutador realmente bate no outro lutador sem se preocupar a mínima com ele, e até mesmo depois de sofrer um golpe, as duas não venderem um golpe uma da outra. E isso, meus amigos, não seria nada profissional e com certeza as duas seriam punidas por isso. Mas eu realmente não descarto essa possibilidade. E há uma grande chance da Charlotte Flair interromper essa ascensão da Tiffany Stratton na WrestleMania e ela conquistar o seu 15º título mundial no processo, mesmo achando que isso não seria uma boa escolha. Mas a WWE também tem uma chance de dar a Tiffany Stratton uma vitória verdadeiramente significativa e histórica aqui. E eles têm tudo na mão para poder fazer isso acontecer, apesar de achar que eles não vão fazer isso. Então, dito isso, eu acho que quem vai vencer essa luta e se tornar a nova campeã do título feminino da WWE e se tornando pela 15ª vez campeã mundial é Charlotte Flair. E agora, meus amigos, nós vamos para a luta pelo cinturão mundial dos pesos pesados. Gunther vai defender o seu cinturão contra Jey Uso, o vencedor do Royal Rumble. Rapaziada, a WWE realmente provocou os fãs esse ano, colocando Jey Uso como vencedor do Royal Rumble. E mesmo com grandes vazamentos falando que Jey Uso sim poderia vencer a Royal Rumble, quando ele acabou vencendo de fato o Royal Rumble em cima de John Cena, os fãs acabaram ficando em choque e surpresos. E isso também mostrou que Jey Uso não precisa estar mais envolvido com The Bloodline para ele ser considerado um lutador de topo. Sendo assim, Jey Uso acabou escolhendo Gunther para enfrentar na WrestleMania pelo cinturão mundial. E eu falo para vocês aqui que ele está prestes a encarar a luta da sua vida. Se ele não conseguir demonstrar a emoção que ele precisa nessa luta, com certeza os fãs vão se voltar contra ele. E eu falo isso pra vocês porque ficou evidente quando o Gunther decidiu adicionar um tempero muito necessário a essa rivalidade. E os fãs não estavam nem um pouco animados com essa construção para a WrestleMania. Tava sendo uma storyline extremamente repetitiva e sem sangue. E foi então que Gunther pegou o Jimmy Uso e acabou com a raça dele, deixando ele totalmente ensanguentado em frente do irmão. E isso não é só uma ótima maneira de fazer com que os fãs realmente se interessem por essa luta, mas também é uma maneira perfeita de fazê-los odiar Gunther. E isso pode ficar a favor de Jey Uso para que ele vença Gunther no maior evento de todos. Então, mais uma vez, eu falo para vocês aqui que essa luta precisa urgentemente nessa WrestleMania passar por todas as barreiras de expectativa possíveis, porque se isso não acontecer, vai ser mais uma decepção de Jey Uso em mais uma WrestleMania. E apesar de eu achar que tem ali uma ligeira possibilidade de Gunther reter o seu cinturão, eu acho que a WWE não vai fazer isso. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta e se consagrando o novo campeão mundial dos pesos pesados é Jey Uso. E agora, meus amigos, nós vamos para o Main Event da noite 1 da WrestleMania, que acontece no dia 19. Essa luta é uma ameaça tripla entre Roman Reigns, CM Punk e Seth Rollins. Roman Reigns, CM Punk e Seth Rollins se imaginavam lutando aí por títulos mundiais na WrestleMania 41. E embora talvez não tivessem percebido na época, esses sonhos terminaram no Royal Rumble. Punk eliminou Roman Reigns e Seth Rollins no Royal Rumble masculino e os três vêm se atrapalhando desde então. E até que fazia sentido esse trio se resolver na WrestleMania, naquele que vai ser o Main Event da noite 1. E a preparação para essa luta ela não foi nada fácil. Há favores sendo trocados, insinuações de que outros favores ainda estão em jogo, e tudo parece estar se encaminhando para uma espécie de facada nas costas. E no entanto, meus amigos, eu não acho que essa facada nas costas seja aquela facada que todo mundo esteja esperando. E como vingança por Roman Reigns ter abandonado ele no ano passado, e para poder se vingar de CM Punk por ter tornado a vida dele um inferno ultimamente, o meu palpite é que Paul Heyman vai trair tanto CM Punk e Roman Reigns para poder se aliar a Seth Rollins. E então ele vai ajudar Seth Rollins nesse Main Event para que ele saia como vencedor. Eu acho que fica muito na cara ele meio que tentar escolher um lado entre Roman Reigns e CM Punk, e ele fique dividido, aí fique puto com essa história toda e acabe se juntando a Seth Rollins. Seria para mim o mais provável. Então o meu palpite para essa luta, fazendo seu heel turn e se aliando a Paul Heyman, é Seth Rollins. Então galera, chegamos aí ao fim do nosso vídeo de apostas e previsões para a noite 1 da WrestleMania 41. Mas agora eu quero saber de você.
quais são as suas apostas e previsões para a WrestleMania 41 na noite 1? Coloca aí nos comentários aqui embaixo. E lembrando, eu peço para que vocês fiquem atentos, porque a qualquer momento eu vou lançar aí as minhas apostas e previsões para a noite 2 da WrestleMania. Então é isso, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui.